Olá pessoal, vamos reiniciar aqui a nossa aula e só para situar vocês aonde nós estamos, né? Nós estávamos falando das anemias hemolíticas, né? Esse grande grupo de causas de anemia. Dentro do grupo das anemias hemolíticas, nós dividimos elas em hereditárias e adquiridas. Dentro do grupo das hereditárias, que é o que nós estamos falando, nós dividimos em três grandes grupos: os defeitos da membrana, esferocitose, eliptocitose, os defeitos das vias enzimáticas, carência de G6PD, carência de piruvato quinase, e os defeitos das cadeias de hemoglobina. Nós conversamos há pouco sobre a anemia falciforme e o que nós vamos falar agora exatamente é as talassemias, que nada mais é do que um grupo de doenças, né, que assim como a anemia falciforme, está envolvida aí um defeito nas cadeias de hemoglobina. Pessoal, as talassemias, como eu falei para vocês, né, essencialmente é um grupo de doenças onde há um defeito na síntese da hemoglobina. E por causar esse defeito na síntese, né, ela acaba levando a uma anemia com padrão de microcitose e hipocromia. Toda e qualquer causa, toda e qualquer etiologia de anemia que mexa com a hemoglobina vai causar hipocromia, né? Como por hipocromia e microcitose, como o exemplo clássico das anemias ferroprivas. Nas talassemias, pessoal, esse grande grupo de doenças, que já já nós vamos especificar um pouco mais, essas doenças elas foram descritas em 1925. Um colega chamado Thomas Kuhler, né, ele descreveu o caso clínico de uma criança, né, que tinha uma descendência de italianos, que tinha uma anemia importante acompanhada de uma esplenomegalia e também de deformidades ósseas, né? Esse conjunto de sinais e sintomas realmente é aquilo que indica a possibilidade de uma anemia causada por uma talassemia. As talassemias, pessoal, diferente da anemia falciforme, né, que tem uma origem principalmente lá na região da África, no cinturão da malária, as talassemias, no caso as beta-talassemias, elas têm uma origem na região do Mediterrâneo, né, na região da Grécia e nas suas adjacências ali. Por quê? Porque as mutações, né, no gene das cadeias beta da hemoglobina, ela ocorreu inicialmente nessa região e daí ela se espalhou pelo mundo. E é por isso que a maioria dos pacientes que tem uma beta-talassemia, ele tem alguma origem nessas regiões. Para a gente entender melhor, pessoal, as talassemias de uma maneira geral, é muito importante que a gente entenda como é a composição normal, fisiológica das cadeias de hemoglobina, né? A maior parte da hemoglobina no adulto é hemoglobina do tipo A1, que é formada por duas cadeias alfas e duas cadeias betas. 97% mais ou menos das nossas hemoglobinas são a hemoglobina A1. A hemoglobina A2, né, que corresponde a mais ou menos 2,5% na vida adulta, né, é formada por duas cadeias alfas e duas cadeias delta. Assim como a hemoglobina fetal é formada por duas cadeias alfas e duas cadeias gamas. Entender, pessoal, essa composição fisiológica normal das cadeias de hemoglobina é muito importante para que a gente entenda os conceitos das talassemias de uma maneira geral. Se não vejamos, né, se eu tenho uma doença onde existe um problema na formação das cadeias betas, que é o caso das beta-talassemia, então a produção da hemoglobina A1 vai estar prejudicada. E isso será também uma ferramenta para o diagnóstico. Então, esse conhecimento, entender a formação básica das cadeias de hemoglobina, é um detalhe bem interessante. As beta-talassemias, pessoal, elas são causadas por mutações pontuais nos genes que produzem as cadeias beta de hemoglobina. São mutações pontuais. E o resultado dessas mutações, essencialmente, é um gene que não produz cadeias betas ou um gene que produz, mas produz em quantidades reduzidas, né? Que é exatamente o que a gente simboliza como beta 0, não produz, e beta mais, que produz, mas produz numa quantidade reduzida, numa quantidade inferior àquilo que a gente considera o normal.
E o beta normal, o Bzinho, é o que eu vou representar pelo gene normal. Fenotipicamente, todas essas mutações, que são várias, diga-se de passagem, elas se expressam essencialmente de três formas, né? Três síndromes, que a gente chama de beta-talassemia major, intermédia e a minor, certo? E é exatamente sobre cada uma dessas formas, dessas apresentações clínicas de beta-talassemia que nós vamos conversar aqui nos próximos slides. Como é a fisiopatologia, pessoal? Essencialmente, o que acontece devido a essas mutações na cadeia beta da hemoglobina, ocorre a diminuição da síntese da hemoglobina. E essa diminuição da síntese leva à própria anemia. E como eu falei, toda vida que se mexe na cadeia de hemoglobina, a gente mexe também no tamanho e na cor das hemácias. Por isso que classicamente são anemias que se manifestam com microcitose e hipocromia, e é exatamente por isso que as talassemias, de uma maneira geral, elas entram no diagnóstico de uma anemia ferropriva, né? Por apresentar microcitose e hipocromia. Como as cadeias betas estão sendo produzidas em uma quantidade inferior ao normal, as cadeias alfas que estão sendo produzidas fisiologicamente, elas vão sobrar, digamos assim. E ao sobrarem, elas vão precipitar, elas vão ficar livres dentro do citoplasma das hemácias e na sua forma livre elas têm uma baixa solubilidade. E, consequentemente, ocorre a precipitação das cadeias alfas. E essa precipitação das cadeias torna a hemácia com um formato, com uma forma diferente. E, por conta disso, né, o controle de qualidade da produção das células sanguíneas, que são os macrófagos intramedulares, eles detectam essas células como defeituosas e não deixam elas sair da medula, destruindo-as ainda dentro da medula, que é o que a gente chama de eritropoese ineficaz. Produz a hemácia, mas ela é defeituosa e os macrófagos medulares provocam a lise dessas hemácias ainda dentro da medula. Isso é uma coisa importante, porque isso contribui para a anemia propriamente dita. Além disso, toda vida que nós estivermos diante de uma condição que provoque eritropoese ineficaz, a imensa maioria das condições que levam à eritropoese ineficaz, elas também aumentam paralelamente a absorção de ferro pelo intestino. Então, esses pacientes que além de ter anemia e, portanto, como nós veremos mais à frente, portanto, em muitas situações precisarão ser transfundidos e, consequentemente, vão receber grandes quantidades de ferro. Além disso, eles têm uma avidez pela absorção intestinal de ferro. Isso é uma coisa que influencia na fisiopatologia da doença. A eritropoese ineficaz, associado com as transfusões repetitivas, isso pode levar a uma síndrome de sobrecarga de ferro. Além disso, mesmo essas hemácias que passaram pelo crivo, digamos assim, dos macrófagos intramedulares e foram liberadas para a periferia, não são hemácias normais, são hemácias que têm algum defeito. Elas têm o que a gente chama de corpúsculos de inclusão, essencialmente devido ao quê? A precipitação das cadeias alfas que ficaram sobrando. E isso, pessoal, acaba levando ao que a gente chama de hemólise extravascular. Essas hemácias, ao passarem lá pelos sinusóides esplênicos, elas são identificadas como defeituosas pelos macrófagos esplênicos. E, por conta disso, essas células são destruídas. E é exatamente o principal fator que gera a anemia. Então, a anemia nesses pacientes ela é justificada tanto pelo que a gente chama de eritropoese ineficaz, ou seja, a célula defeituosa dentro da medula não sai para a periferia, e mesmo quando essas células saem, elas têm uma meia-vida curta, porque elas são destruídas precocemente pelos macrófagos esplênicos. Então, isso aqui é a fisiopatologia das beta-talassemias de uma maneira geral. Como eu disse para vocês, nós dividimos as beta-talassemias em três grandes grupos de doenças. A beta-talassemia major, a intermédia e a minor, certo? A major, pessoal, é aquela onde existe pelo menos um gene que não produz nenhuma cadeia beta. Este gene ele pode estar acompanhado com outro gene que não produz
ou com um gene que produz em pequena quantidade. Se a gente tiver essa carga genética, isso vai se expressar clinicamente com o que a gente chama de beta-talassemia major, né? Que é uma doença, pessoal, que tem manifestações desde o período neonatal. E no período neonatal, na verdade, ali logo após o nascimento, esses pacientes já podem expressar essa doença na forma de icterícia neonatal. É claro que existem diversas outras causas de icterícia neonatal, mas quando esta icterícia é importante, quando os níveis de bilirrubina indireta são bem elevados e principalmente quando é um quadro persistente, uma das coisas que os neonatologistas têm a obrigação de pensar é exatamente nas anemias hemolíticas hereditárias, dentre elas uma beta-talassemia. Então é exatamente por isso que eu coloquei essa fotozinha aqui para vocês verem, né? Para que vocês tenham para que vocês mentalizem, né? Que uma icterícia neonatal persistente e importante deve nos fazer lembrar da possibilidade de uma beta-talassemia. É uma manifestação da beta-talassemia major. Outro detalhe importante do ponto de vista clínico dessa doença, pessoal, é o seguinte: uma vez que as células, as hemácias, estão sendo destruídas em excesso na periferia, o que o organismo faz é tentar produzir em excesso essas hemácias para tentar compensar a meia-vida reduzida delas. E por conta disso há uma expansão do tecido eritropoético, né? Portanto, há uma expansão dos ossos longos, que é exatamente aonde estão esses tecidos. E essa expansão dos ossos longos, do tecido eritropoético, acaba levando a algumas deformidades ósseas que são clássicas dessa doença, como, por exemplo, a famosa fásceis em esquilo. Além disso, pessoal, alguns órgãos que tiveram um papel importante na produção das células do sangue no período fetal e que na idade adulta, ou essencialmente após o nascimento, deixam de ser importantes nesse sentido, acabam sendo recrutados, porque como a medula óssea está expandindo, está proliferando exageradamente, ela sozinha não consegue dar conta. Então ela recruta esses órgãos que também têm a capacidade de produzir as células sanguíneas, como por exemplo o fígado, como por exemplo o baço. E é exatamente por conta disso que esses pacientes eles costumam ter hepatoesplenomegalia. Um outro detalhe importante, pessoal, é que essa expansão do éritron, né, do tecido eritropoético, ela gasta energia. O organismo prioriza o gasto energético para produzir essas células que estão sendo produzidas em excesso, para tentar compensar a destruição periférica. E isso acaba desviando, né, a fonte energética para essa proliferação. Portanto, é comum que os pacientes tenham distúrbios endócrinos de uma maneira geral, essencialmente porque a produção dos hormônios deixa de ser priorizada. E, por conta disso, esses pacientes frequentemente cursam com o déficit do crescimento, né? Então, uma outra manifestação clínica clássica do paciente que tem uma beta-talassemia major é exatamente a baixa estatura. Resumidamente, pessoal, essa doença ela se manifesta habitualmente após os 3 a 6 meses, né? Por quê? Porque nesse período inicial predomina a hemoglobina fetal, que não tem cadeias betas, então não é afetada. Mas à medida que a quantidade de hemoglobina fetal vai reduzindo e vai aumentando a demanda por cadeias betas, é aí onde vai surgindo a anemia. Então, geralmente, a partir dos 3, 6 meses de idade, esses pacientes começam a manifestar o quadro clínico de anemia. E geralmente é uma anemia grave, né? Hemoglobina em torno de 3, em torno de 5, né? Portanto, uma anemia realmente considerada bem grave. Obviamente, esses pacientes se manifestam com icterícia, né? Que é exatamente o que nos faz pensar em uma anemia hemolítica, que é a associação de uma síndrome anêmica com a síndrome ictérica. Toda vida que estivermos diante dessa associação, devemos pensar em uma anemia hemolítica. Como eu falei para vocês, a expansão do tecido eritropoético acaba justificando as deformidades ósseas, a hepatoesplenomegalia. Também justifica pela priorização do gasto energético com essa expansão do éritron, também justifica a baixa estatura e outros distúrbios endócrinos. Além disso, pessoal, como esses pacientes têm uma absorção ávida por ferro
a nível do intestino por conta da eritropoese ineficaz e também como eles são tratados, né, com transfusões regulares, é muito comum que esses pacientes acabem evoluindo ao longo do tempo, né, com uma síndrome de sobrecarga de ferro, que é o que a gente chama de hemocromatose secundária ou hemosiderose, tá certo? Inclusive isso também é algo que a gente deve se atentar, porque existe um tratamento direcionado para isso, que é exatamente com os quelantes de ferro. O laboratório, pessoal, essencialmente a gente vai flagrar uma anemia, né, com hemoglobina geralmente abaixo de 5, né, se não houver um tratamento adequado. Como eu falei para vocês, né, costuma ser uma anemia microcítica e hipocrômica, daí entrar no diagnóstico diferencial de uma anemia ferropriva. Muitas vezes a gente observa hemácias de diversos tamanhos, né? Porque existem os reticulócitos que estão aumentados em número, ao mesmo tempo que essas hemácias da talassemia, com o defeito na cadeia beta da hemoglobina, naturalmente elas têm um tamanho menor, né? Então, por conta dessa variação do tamanho das hemácias, é comum esses pacientes terem, por exemplo, o RDW bem elevado. É comum a gente observar na descrição da análise da hematoscopia, né, que existe uma anisopoiquilocitose. É claro que nós vamos observar os achados clássicos de toda e qualquer anemia hemolítica, né, como a reticulocitose, como o aumento do LDH, como o aumento da bilirrubina indireta, como a queda da aptoglobina. Além disso, pessoal, o diagnóstico específico, né, da beta-talassemia, ele é feito através da eletroforese de hemoglobina, que é exatamente o exame que vai me mostrar quais são os tipos de hemoglobina que esse paciente tem, e a partir da análise desse exame a gente consegue definir que realmente estamos diante de uma beta-talassemia major. O tratamento dessa condição, pessoal, essencialmente passa, né, por transfusões sanguíneas regulares, né, com o objetivo de manter uma hemoglobina pelo menos acima de 8, habitualmente ali entre 8 e 10. Obviamente, a gente precisa fazer a reposição dos substratos da medula, né? Naturalmente, vocês já entenderam que essa medula óssea ela está proliferando em excesso, para tentar dar conta dessa destruição em excesso na periferia das hemácias, que é o que caracteriza o quadro hemolítico. Como a medula está hiperproliferativa, ela precisa de substrato, ou seja, ferro, folato e B12. Né? O ferro, na verdade, ela já tem até em excesso, diante de tudo que eu já comentei com vocês. A vitamina B12 facilmente é adquirida através de uma boa alimentação, e os estoques de vitamina B12 eles também duram um bom tempo no organismo. No entanto, o ácido fólico não, né? O ácido fólico, a fonte alimentar muitas vezes não é suficiente, os estoques de ácido fólico no nosso organismo não são grandes, né? Então, por conta disso, a gente deve repor de praxe, de rotina, o ácido fólico nesses pacientes. Ao mesmo tempo, pessoal, que é muito importante, né? Faz parte do tratamento desses pacientes com anemia grave, com a beta-talassemia major, né? A gente tentar reduzir de alguma maneira essa destruição em excesso das hemácias. A doença em si, por ser uma doença genética, a gente não consegue modificar, pelo menos até o momento, a não ser que a gente proponha um transplante de medula óssea, que é feito inclusive em alguns casos, na minoria, mas em alguns casos sim pode ser proposto esse tratamento, que seria a forma da gente atacar diretamente a doença em si, né? Mas como o transplante de medula óssea não é, a maioria dos pacientes não se encaixam nos critérios para a realização do transplante, a gente acaba tendo que atuar indiretamente, né? A gente vai tirar o órgão onde essas hemácias estão sendo degradadas em excesso, que é exatamente o baço. Então faz parte do tratamento desses pacientes a gente fazer a esplenectomia, com todos aqueles cuidados, pessoal, que eu comentei com vocês quando eu falei das outras causas de anemia hemolítica hereditária, como por exemplo na esferocitose, né? Geralmente a gente tenta levar esse paciente pelo menos até os 5 anos de idade sem fazer a esplenectomia, né? Por conta do aumento do risco de infecções. E pelo menos 3 semanas antes de fazer a esplenectomia, esse paciente precisa estar vacinado para germes encapsulados, como o Haemophilus, como o pneumococo
e como meningococo. A próxima doença, a próxima apresentação clínica de uma beta-talassemia, pessoal, é aquilo que a gente chama de beta-talassemia intermédia, que é quando um paciente ele tem dois genes com mutação, mas que ainda produzem alguma quantidade de cadeias betas, né? Geralmente esse paciente tem um quadro intermediário, ele tem todas as manifestações clínicas de um paciente que tem a beta-talassemia major, no entanto de uma maneira menos evidente, de uma maneira menos intensa, né? Ou seja, eles têm um quadro mais brando, eles têm uma hemoglobina basal um pouco mais elevada, algo em torno de 6 a 8. Esses pacientes geralmente, ao invés de serem diagnosticados ainda no período neonatal, com dias a meses de vida, geralmente eles são diagnosticados na adolescência ou no início da fase adulta. Muitas vezes esses pacientes, né, eles não requerem, não têm uma demanda tão importante por transfusão sanguínea, né, já que eles conseguem manter por si só uma hemoglobina um pouco mais elevada. E no entanto, eles têm também, por terem eritropoietina eficaz, eles aumentam a absorção de ferro. Eles não são tão frequentemente transfundidos, mas são transfundidos. Portanto, também estão expostos a uma síndrome de sobrecarga de ferro. Então, é um outro dado que a gente precisa ficar atento. E até um detalhe que eu esqueci de falar em relação ao tratamento, né, da beta-talassemia major, né? Além das transfusões, além da reposição de ácido fólico, além da esplenectomia e, em alguns casos, né, o transplante de medula óssea, esses pacientes precisam ser avaliados, né, para uma síndrome de sobrecarga de ferro. Se eles realmente preencherem alguns critérios, há indicação de quelação do ferro, né, com algumas medicações bem específicas para isso. Neste caso da talassemia intermédia, né, isso é menos frequente que haja essa necessidade, mas eventualmente pode haver. E, pessoal, a beta-talassemia minor, né, essencialmente é uma condição laboratorial. A imensa maioria dos pacientes não tem manifestações clínicas, certo? A maioria deles tem hemoglobina no máximo, a anemia no máximo chega ali a hemoglobina em torno de 10, geralmente é acima disso. Mas uma coisa que é muito importante nesses pacientes, né, apesar deles não terem sintomas de uma maneira geral, eles têm, como eu falei, alterações laboratoriais. E o que muitas vezes chama a atenção é a microcitose e a hipercromia. E muitas vezes, né, um colega desavisado pode confundir isso com uma anemia ferropriva, né, por conta da microcitose e da hipocromia. Toda vida que nós estamos diante, pessoal, convenhamos, né, de uma anemia microcítica e hipocrômica, a primeira coisa que vem à nossa mente é a anemia ferropriva, e isso é verdade. No entanto, para a gente confirmar uma anemia ferropriva, a gente precisa de alguns exames, como por exemplo a cinética do ferro. Mas, eventualmente, né, há quem faça por aí uma reposição de ferro mesmo sem checar esses exames. E esse profissional corre um grande risco. Por quê? Porque se uma anemia microcítica e hipocrômica for, por exemplo, uma beta-talassemia, esse paciente ele tem uma ávida absorção de ferro. Então, esse ferro que vai estar sendo reposto sem necessidade, ele vai ser de uma maneira importante absorvido e a longo prazo isso pode inclusive levar a uma síndrome de sobrecarga de ferro. Então, acho que o principal detalhe que vocês precisam se atentar em relação à beta-talassemia minor, essencialmente é que ela não tem manifestações clínicas, na imensa maioria dos casos, essencialmente é uma condição laboratorial, e do ponto de vista laboratorial, o que mais chama a atenção realmente é a microcitose e a hipocromia, e o que vocês precisam ficar atentos nesse contexto é para não confundir essa condição com a anemia ferropriva. Já conversamos sobre as beta-talassemias, agora nós vamos conversar sobre as alfa-talassemias. Essencialmente, pessoal, existem aqui algumas semelhanças e algumas diferenças, né, entre a beta e a alfa-talassemia. O que elas têm em comum, né, essencialmente, é que há um defeito nas cadeias de hemoglobina. Na beta-talassemia, esse defeito está nas cadeias beta, e na alfa-talassemia, esse defeito está nas cadeias alfas. Quando eu falei lá da beta-talassemia, eu falei para vocês que o defeito genético eram mutações pontuais no gene
que produz a cadeia beta da hemoglobina. Aqui no caso, pessoal, não são mutações pontuais, né? São deleções, né? Lá no cromossomo 16, existem dois pares de genes, né, que produzem a cadeia alfa da hemoglobina. E nessa condição, nas alfa-talassemias, ocorre uma mutação em algum desses genes, né? Só que essa mutação é uma deleção, ou seja, esse gene deixa de existir, portanto, diminui-se a produção das cadeias alfa de hemoglobina. E aí, pessoal, a gente tem alguns subtipos genéticos, né? Quando o gene normal, né, a apresentação genética normal, é aquele paciente que tem os 4 genes produtores da cadeia alfa. Naquele paciente que tem apenas uma deleção, esse paciente ele não tem manifestações clínicas, é o que a gente chama de carreador assintomático. Aquele paciente que tem pelo menos 2 deleções, ele tem o que a gente chama de alfa-talassemia minor, que mais uma vez, né, de uma maneira bem semelhante à beta-talassemia minor, esse paciente praticamente não tem manifestações clínicas. As manifestações clínicas propriamente ditas dessa doença, elas surgem quando a gente tem pelo menos 3 deleções. Ou, eventualmente, quando se tem as 4 deleções, que aí, na verdade, isso é um diagnóstico fetal, né? Que é o que a gente chama de hidropsia fetal, e a maioria dos casos, como eu vou falar à frente, esses pacientes acabam indo a óbito intraútero. Então, com manifestação clínica aqui para a gente, né? Realmente a gente acaba priorizando a doença da hemoglobina H, né? Que é exatamente aquele paciente que tem 3 deleções do gene da cadeia alfa. Como eu expliquei para vocês, pessoal, esse entendimento aqui é muito importante para a gente entender, né, as manifestações clínicas. Então, se no adulto, né, a maioria das cadeias, a maioria das hemácias, né, elas são compostas por cadeias alfa 2, beta 2, que é o normal, e tem também uma certa quantidade da alfa 2, delta 2, né? Então, esses pacientes, esses indivíduos é aquilo que a gente chama normal. Então, o paciente que tem uma alteração nas cadeias alfas, uma redução na produção das cadeias alfas, se essa redução for importante ao ponto de praticamente haverem quantidades de hemoglobina somente com cadeias beta, é o que a gente chama de a apresentação clínica clássica da alfa-talassemia, que é a doença da hemoglobina H. A hemoglobina de Barthes, que é o que ocorre, né, na hidropsia fetal, é uma condição que realmente ela é praticamente incompatível com a vida. Então, a maioria desses pacientes, infelizmente, acabam indo a óbito na vida fetal, que é o que a gente chama de hidropsia fetal. A doença da hemoglobina H, pessoal, como eu falei para vocês, né, existem 3 genes aqui deletados, né, existe a deleção de 3 dos 4 genes da cadeia alfa da hemoglobina. Esses pacientes, habitualmente, eles têm anemia desde o nascimento e, mais uma vez, por ser um defeito na cadeia de hemoglobina, na produção da hemoglobina, mais uma vez, esses pacientes cursam com anemia microcítica e hipocrômica. A hemólise, pessoal, assim como ocorria lá na beta-talassemia, ela tem 2 componentes, né? A eritropoese ineficaz e a hemólise extravascular, que ocorre predominantemente lá no leito esplênico pelos macrófagos esplênicos. Muitas vezes esses pacientes eles chegam à idade adulta, né, sem precisar de tantas transfusões, então aqui é menos comum que haja uma síndrome de sobrecarga de ferro. O diagnóstico, mais uma vez, passa pela análise da eletroforese de hemoglobina. E o tratamento, pessoal, mais uma vez, ele tem aquela composição, né? A gente precisa fazer a reposição de ácido fólico. Quando necessário, a gente precisa fazer transfusões, né? Com a meta de hemoglobina ali em torno de 8 a 9. Por isso que não é tão... essas transfusões, elas não são tão frequentes como lá na beta-talassemia, né? Porque esses pacientes não costumam ter uma anemia tão grave assim.
A quelação de ferro eventualmente pode vir a ser necessária, mas ela é menos frequente, né, que seja necessária do que nas beta-talassemias. E a esplenectomia, né, naqueles pacientes que têm uma demanda transfusional importante, acaba sendo uma opção terapêutica também. E aí, pessoal, o nosso próximo passo aqui é a gente conversar, né, sobre o outro grande grupo de anemias hemolíticas, né? Lembrando, a gente divide as anemias hemolíticas em hereditárias e adquiridas. O que é que nos faz pensar essencialmente em uma anemia hemolítica hereditária? É quando o paciente tem as manifestações na idade precoce, é quando o paciente tem um parente de primeiro grau, né, ou tem familiares com histórico de anemia hemolítica, é quando um paciente tem, por exemplo, icterícia neonatal. No entanto, quando o quadro hemolítico, quando a anemia hemolítica se instala em uma idade mais avançada, quando não há um histórico familiar importante, quando não há um histórico, por exemplo, de icterícia neonatal, frequentemente a gente pensa que esse paciente possa ter uma anemia hemolítica adquirida. E é exatamente este grande grupo de doenças que nós vamos conversar na próxima aula.